Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. Desde já, você é meu convidado, minha convidada, para estudar hoje Atos 14. E nesse estudo nós veremos que a perseguição contra Paulo se intensifica. E é um capítulo recheado de ensinamentos para nós e eventos que devemos prestar atenção. Quando saem de Antioquia, da Psídia, Paulo e Barnabé vão para Icônio, onde eles pregam com graça e muitas pessoas, tanto judeus quanto gentios, passam a crer em Jesus. Então, eles ficam por lá por um bom tempo, até que judeus e gentios incrédulos se juntam para apedrejarem os dois, e sabendo disso, eles fogem para Listra e Derbe. Então, aqui eu já comecei a contar um pouquinho do que tem dentro deste capítulo. Então, já te convido para assistir comigo até o final deste vídeo. E também, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveite e já se inscreva no canal, ative aí o sininho, deixe aquele seu like e ativando o sininho você receberá notificação de todos os vídeos novos no canal. Lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós temos vídeo novo. Então, para você que está com fome e sede da palavra de Deus e quer entender um pouquinho mais, você lê e não consegue compreender, então vem comigo e vamos estudar então aqui hoje Atos 14. Convido você também a neste momento acalmar o seu coração e vamos entregar este momento ao Senhor. Pai amado, Paizinho querido, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um estudo, por mais um dia, Senhor, nos aprofundando na Sua palavra. Desde já, Pai, eu quero que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada pessoa, Senhor, que está aqui vendo este vídeo, está aqui com sede e fome de Ti, querendo aprender mais da Tua palavra. Ser conosco, Senhor, neste momento desse estudo, abençoando cada casa, cada lar. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Espírito Santo, ser conosco neste momento. Venha nos dar o entendimento da palavra. Venha abrir os nossos ouvidos, que o nosso coração venha se quebrantar e que você, Espírito Santo, seja conosco durante todo esse momento do estudo. Senhor, desde já eu apresento a Ti, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Então, se conosco. Vamos iniciar. Desde já sou grata a Ti por tudo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E ainda aqui falando sobre Paulo, eles também, passavam, encontravam opositores, aonde quer que eles iam, e se deparavam com pessoas que não concordavam, a ponto de estarem dispostos a partir para a violência física. Então, onde eles passavam ali para pregar, para levar a palavra, tinha tudo isso, E indo para Listra, através da vida de Paulo, Deus cura um homem que não andava, e vendo isso, a cidade fica em alvoroço, crendo que Paulo e Barnabé são deuses, ao ponto de adorá-los. Então, os dois impedem a multidão e Paulo começa um discurso muito interessante. E lemos na palavra que então alguns judeus vindo de Antioquia e de Icônio convencem a multidão de Listra a apedrejar Paulo. Tudo isso nós vamos ver aqui nas Escrituras. Caso você queira acompanhar com a sua Bíblia, pode pegar e abrir Atos 14. E eu vou contar aqui um pouquinho do contexto histórico, para a gente começar, quando começar a ler os versículos, já está situado, o que é que se passa, o que é que acontece, o que era que estava acontecendo. Então, aqui em Atos 14, Paulo inicia então a sua primeira viagem missionária,
com Barnabé e João Marcos como companheiros. E o evangelho é pregado e a igreja continua a ser estabelecida em meio à perseguição de Roma e dos fariseus. Os judeus não quiseram receber a palavra de Deus. Então, Paulo e Barnabé pregam aos gentios que a recebem com felicidade em seus corações. Então, sem mais, te convido para ler Atos 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. O padrão familiar de evangelização, então, aqui, lendo apenas o versículo 1 e já comentando, ocorreu em Icônio. Barnabé e Paulo começaram na sinagoga. Uma grande multidão de judeus e de gentios veio a crer. E os gregos provavelmente eram tementes a Deus. O que leva a crer isso, A passagem de Atos, capítulo 10, versículo 2, que diz assim, Atos 10, 2. Vou ler aqui para vocês. E havia em Cesareia, vou ler do 1, um homem chamado Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Então a gente sabe que já tinha, pessoas ali tementes ao Senhor, tementes a Deus. E Cornélio, ele não só temia a Deus, como Deus deu uma visão a Pedro. Enfim, lá no estudo 10, que tem aqui no canal, você pode se aprofundar mais. Eu citei aqui porque para que a gente compreenda, que já havia então homens tementes a Deus. Não era só judeus, tinha gregos, tinha centuriões, tinha pessoas que já temiam ao Senhor. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então, Paulo e Barnabé, eles ministraram corajosamente, até que descobriram que uma conspiração de gentios e judeus se formara para apedrejá-los. E então eles deixam Icônio mais por prudência do que por medo do risco que corriam. Porque, gente, eles ainda precisavam, levar a palavra, ainda tinha mais pessoas, a ser alcançada. Isso é muito importante, ter esse discernimento, a hora de se retirar, a hora de parar, a hora de continuar. Então, isso se chama ter discernimento. Não dá para todo tempo afrontar, não dá para todo tempo, e fazer
ali, não, já tô aqui, agora eu vou continuar. Não, tem que ter prudência. Aqui no caso, essa prudência não era por medo de morrer, mas porque ainda havia, né, um propósito a se cumprir. Versículo 7. E ali pregavam o evangelho. Versículo 8. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Versículo 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Versículo 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Então aqui, todos aqui, né, eles olharam, eles viram, né, e eles disseram: os deuses se fizeram homens. Só que eles associaram a quem, gente? Júpiter, Mercúrio, sabe? Então temos aqui outro teste daquilo que motivava os apóstolos. A cidade estava decidida a deificar Paulo e Barnabé em razão da cura de um homem coxo desde o ventre da sua mãe. O que é deificar? É tornar eles deuses. Grandes deuses estão entre nós. Vamos nos curvar perante esses homens. E aquela coisa toda que a gente já sabe acerca de idolatria, né? Eles iriam idolatrar Paulo, idolatrar Barnabé, né? Por conta dessa cura. Então, eles já sabiam ali, né? Que a cidade mais ou menos queria. Listra aparentemente partilhava da tradição mitológica da região, que dizia que os deuses gregos Júpiter e Mercúrio, né, cujos homólogos gregos eram Zeus e Hermes, tinham outrora visitado a Terra. Gente, esses eram deuses pagãos daquela época, daquele lugar, né? Eram os deuses que eles acreditavam em mitologia. Então eles acreditavam que esses deuses estavam na terra através da vida de Paulo e Barnabé. Então a cidade possuía uma devoção contínua a esses deuses. Não está claro assim por que razão Barnabé foi equiparado a Júpiter e Paulo a Mercúrio. É possível que Paulo, que serviu como principal orador, fosse comparado a Mercúrio por esse ser o Deus mensageiro, né? Então eles comparavam, eles criavam ali, ele era o Deus mensageiro, então esse é Júpiter, esse é Mercúrio, enfim. Outra possibilidade é que Barnabé pode ter sido assim e foi assemelhado a Júpiter, o líder do panteão grego. De qualquer forma, como eles responderiam a um elogio como esse, né? Que só faz alimentar o ego. Então, vamos pensar aqui no dia de hoje. Você, de repente, faz algo, né? Você não, que nós não fazemos nada se não for da vontade do Senhor, né? O poder, a sabedoria, nós temos que ter isso claro na nossa mente,
que tudo vem dele. Tudo vem dele. Então, digamos que o Senhor usa a sua vida, o Senhor usa a sua vida para curar alguém. E aí as pessoas querem te endeusar. Nossa, você viu o que fulano fez e logo se espalha a notícia. E aí as pessoas querem logo te santificar e querem logo assim te bajular. E o ego é algo muito perigoso. Como fazer, como responder, né, a certos tipos de elogio que alimenta o ego. Temos que ter cuidado com isso. Nossa, você prega muito bem. E aí o ego vai lá na altura. A chegar ao ponto de você achar que não precisa mais ler a Bíblia. Que você já prega bem, você já conhece a palavra, você... Então, gente, o ego é algo que tem que se ter muito cuidado. Com elogios, com... Ai, eu que fiz. Ai, eu que consegui. Gente, sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos nada. Nada. E como foi que eles responderam, né? Como foi que eles responderam a toda essa, como que eu posso dizer, essa bajulação, essa idolatria, né? Que eles queriam idolatrar eles como deuses. Oh, os deuses vieram à terra, olha, eles curaram, são como deuses. Será que esse é Mercúrio, este é Apolo, este é não sei quem? Oh, o Deus está aqui entre nós. E sabe uma coisa que chama a atenção? Que eu volto a dizer, muitas vezes é mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade. Porque de fato, Deus esteve entre os homens. E foi Jesus. E ele era de verdade. Não era uma mitologia inventada. Ele era o Verbo, ele se fez carne. Ele era a revelação do amor de Deus encarnado aqui na terra. Ele veio mostrar um pedacinho do céu através da sua vida. Ele veio mostrar o que é o amor de Deus através da sua vida. E o que foi que fizeram? O mataram, o crucificaram, o cuspiram. Mas veja que homens se alegram facilmente com falsos deuses. Uau! Júpiter está aqui entre nós. Oh, Júpiter, Mercúrio. Idolatra algo que é falso, quando o verdadeiro passou despercebido. E como foi que Paulo e Barnabé tiveram sabedoria para se sair dessa idolatria? Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Ei, meus amados, Cristo é o centro. Ao rasgarem as suas vestes, os apóstolos demonstraram não apenas sua recusa em serem adorados como deuses, mas a sua total aversão a essa ideia. Eles pregavam Cristo movidos por motivos interesseiros? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas hoje o mundo mostra, ele pega forte nessa questão da idolatria. Hoje todo mundo quer ser amado, quer ser seguido, quer ser visto, quer ter milhares de seguidores, quer ter milhares de pessoas bajulando. Hoje as pessoas, elas querem, elas anseiam por serem endeusadas. E o que é que esses dois apóstolos
nos ensina: recusem muito elogio. Recusem muita, ai, porque você é o máximo, ai, porque... Cara, a honra e a glória é do Senhor. Jesus, ele é o centro. Se você prega bem, é porque é o Espírito Santo que te dá a revelação da palavra, te dá o dom da oratória. Se você louva bem, a sua voz veio do Senhor, é porque ele te fez assim, ele quer ouvir sua voz, ele te fez um adorador, mas não é seu, é dom dele. Então, nós temos que ter muito cuidado. Há uma linha muito tênue. Entre o ego, o orgulho e entregar, de fato, a glória devida ao Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes caímos e tropeçamos e nem percebemos. Às vezes, o ego, o muito eu, já tomou conta da gente e a gente nem se deu de conta. Mas Paulo e Barnabé não quiseram. Eles rasgaram as suas vestes, eles recusaram. Versículo 15. E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos: vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, esse discurso proferido por Barnabé e Paulo a uma audiência pagã, formada não por judeus temente a Deus. É o segundo sermão missionário de Paulo, aqui em Atos. Ele se utiliza da teologia natural, que é o conhecimento de Deus, que pode ser derivado da criação. E essa abordagem ela era apropriada para um grupo de pagãos que pensava em seus deuses como parte da natureza. Olha, tem o Deus que é o raio, tem o trovão, tem aquele do mar, tem aquele não sei do que. E, menino, inventaram Deus para tudo quanto foi coisa. Deus para tudo quanto é coisa. Santo para tudo quanto é coisa. E sai. Então, aqui ele está falando para pessoas pagãs, que ainda não creram em Deus. Pessoas que eram politeístas. O que são politeístas? Acreditavam em vários deuses. Olha, tem o Deus Árvore, tem o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrela, o Júpiter, o Marte, o Mercúrio, o Urano, o Saturno, o sei lá mais quem, os Zeus. Eles acreditavam. E aqui Paulo busca palavras que seja de fácil entendimento. E ele fala que Deus está beneficiando. Ele fala da chuva no tempo certo. Ele fala dos tempos frutíferos. Ele fala aqui da provisão de Deus na vida do povo, desde os tempos passados. Ele fala da alegria dos corações. Quando é o tempo de colher, quando é o tempo da chuva, quando o Senhor provê.
Então, quando no versículo 15, ele diz assim: senhores, por que fazem essas coisas? Então, aqui, Paulo e Barnabé, eles citam Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que diz assim, eu vou abrir aqui para vocês. Eles usam, gente, as Sagradas Escrituras. Eles usam as Escrituras. E é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, meu povo. Diz assim, ó, Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E depois ele também cita Salmo 146, versículo 6. Vou abrir aqui. Salmo 146, versículo 6. Que diz assim, ó: o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Então, é isso que ele disse aqui. Não tem aqui a citação, né? Mas pode anotar aí na sua Bíblia essas duas referências que eu disse agora. Fazem parte aqui do discurso dele. Aqui, ó, no versículo 15. E dizendo, senhores, por que fazer essas coisas? Nós também, homem como vós. E aqui ele está dizendo, ei, meu povo, eu não sou diferente de vocês, não. Eu sou homem como vocês. Eu estou sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, aos mesmos pecados que vocês. Ei, mas eu estou aqui te anunciando, se converta, se arrependa. Eu não sou diferente de você. E eu me arrependi, eu me converti. Ei, acorda, desperta tu que dorme. Se converta dessa vaidade. Se converta desse ego. Se converta desse eu isso, eu aquilo. Se converta. Entregue suas vaidades ao Senhor. E aqui ele completa. Entregue suas vaidades ao Deus vivo. E aí entra aqui esse trecho que eu disse, que ele fez o céu, a terra, o mar. E a respeito de Deus, como o que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas que nele há, isso inclui a ordem natural dentro da esfera do poder criativo de Deus. O testemunho constante de Deus ocorre na operação da natureza, que inclui o ciclo da chuva, o clima, a produção de alimento. Gente, nós precisamos ver Deus em cada detalhe. A criação está aí para revelar o Senhor. Cara, e nós não paramos para prestar atenção nisso. Tudo nós vemos com os olhos naturais. Ai, uma árvore, grande coisa. Cara, você tem noção que o Senhor criou a árvore e a semente, cada um conforme a sua espécie, lá no Jardim do Éden. E ainda hoje nós vemos árvores nascendo, morrendo, crescendo. Nós vemos as fases das flores, das plantas, flores que se abrem, que exalam ali o seu perfume num determinado tempo, depois secam, murcham, passa por uma transformação e no outro ano, naquele período, ela floresce novamente. Você quer mais do que os tempos e as estações? O tempo do frio, o tempo do calor, o tempo de chuva, os pássaros, sabe? Que Deus cuida de cada um deles.
Deus se manifesta através da sua natureza, da produção de alimento. Cara, você vai comer uma fruta, dentro daquela fruta, cara, tem uma nova árvore, tem uma semente que você pode plantar, e daquela semente você pode ter muitas outras frutas daquela uma que você comeu. Olha como Deus multiplica, olha como Deus se revela através da natureza. E é tudo isso que Paulo está tentando mostrar para aquele povo. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Tendo recusado a adoração, então aqui, do povo, os apóstolos logo provaram a ira desse mesmo grupo. Olha só como as pessoas são. Gente, olha pra gente no dia de hoje, gente. Olha aqui o que é que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, olha o contexto. Tinha um povo chamando ali Paulo e Barnabé de Deus, queria endeusar, queria idolatrar, queria isso, queria aquilo. Quando eles recusaram, aquele povo que estava o amando, o idolatrando, olha, será que é Deus que está entre nós? É o mesmo povo, gente. É o mesmo povo que quiseram matar eles segundos depois. Agitadores viajaram de Antioquia, uma cerca de 160 quilômetros de distância, e Icônico, para incentivar a reviravolta em Listra. Os judeus incrédulos levaram tão a sério a ameaça do crescimento cristão que seguiram Paulo de cidade em cidade, procurando frustrar a sua obra missionária. Vocês podem ver também, confirmar isso que eu estou dizendo, em Atos, capítulo 17, versículo 13. Anota aí essa referência para você ler depois. Tá mais adiante. Eu nem vou ler, nem vou dar spoiler. Mas você pode anotar aí para que você já possa olhar. Então, nesse caso aqui, eles apedrejaram a Paulo conforme acreditaram até a morte. Eles acreditaram que ali eles tinham matado Paulo. Paulo desfaleceu. Arrastaram Paulo para fora da cidade. Eles achando já que Paulo tinha morrido, pronto, pagaram. Gente, se parar para pensar, hoje na internet não é tão diferente. Ora, as pessoas são tratadas como deuses, deusas. Seguidores só falta se rasgar no meio. Passe não sei o que na cara, o povo passa. Vamos fazer a dancinha não sei o que, o povo faz. Vamos fazer não sei o que, o povo tá lá, cego, idolatrando. Aí a pessoa do nada tem um cabelo vermelho, aí apareceu com cabelo roxo, pronto. Já é odiado, é cancelado. Aquele mesmo povo que tava ali endeusando, seguindo, pronto, não fez do jeito que eu quero, não fez o que eu quero, acabou. Vamos cancelar, vamos tirar, vamos matar, nem que seja com palavras, vamos perseguir essa pessoa até ela se matar. Gente, hoje não tá muito diferente não. A diferença é que hoje não estão usando pedras físicas. As pedras que estão sendo usadas hoje são as palavras. Parem para pensar nisso. Será que nós estamos sendo como essa multidão, atirando pedra em todo mundo? Vamos parar para pensar. Vamos fazer essa reflexão. Né? Naquela época era pedra física. Hoje a pedra é a palavra. E muitas vezes mata. Quantas vezes eu vejo, dando uma breve circulada pela internet, a gente vê pessoas que fizeram vídeos antes de tirar a sua própria vida, dizendo que não aguentava mais ser perseguido, que não tinha vida, que as pessoas eram de manhã, de tarde, de noite, ameaçando, acusando, falando. Gente, é a mesma coisa desse pessoal aqui.
A diferença é que lá era fisicamente mesmo. As pedras eram físicas, eles pegavam a pessoa ali, colocavam no meio e tacavam ali pedra até matar. Hoje nós vivemos em tempos diferentes, mas o modo de matar é o mesmo, é com pedrada. E a pedrada hoje são as palavras, é a internet, é a perseguição, são as calúnias, são as injúrias que se levantam. Tem gente hoje que se levanta com total disponibilidade só para passar o dia todinho na internet. Deixa eu ver quem é que eu vou atacar hoje. É o quê? Fulano votou nesse cara, pô, espera ainda. Tome. É que você é isso, é aquilo. Fascista, racista, golpista, não sei o que, isto, e por aí vai. O quê? Você votou nesse? Ladrão, bandido, safado, vagabundo, e não sei o que, e vai. Entende? A mesma situação. A diferença é que aqui, agora, hoje, no hoje, se as pessoas estivessem ao menos levando pedrada por causa de Jesus, eu ainda até ficava calada. O problema é que hoje as pessoas estão se matando, se apedrejando por conta de ídolos. Políticos, ídolos cantores, ídolos, sei lá, ideologias e tantas outras coisas. E as pessoas estão se matando na pedrada. Aqui Paulo ainda foi por Jesus, foi por vida, foi por amor a vidas. E hoje, que é uma coisa tão banal, por qualquer coisinha um levanta e mata o outro, um levanta e acusa o outro. Ah, não, eu gosto de vermelho. Não, eu gosto de azul. Ah, pois tu gosta de azul? Pois espera ainda. Aí bota todo mundo que gosta de vermelho para atacar o que gosta de azul. Gente, vamos acordar para o tempo que nós estamos vivendo. Estamos lendo uma palavra bíblica de muito tempo atrás, mas veja que a realidade é a mesma. E sim, muitos são apedrejados também, principalmente por falar de Jesus. Por quê? Que Jesus deixou escrito: o mundo te odiará não por causa de vós, mas porque me odiou primeiro. Então, todo aquele que carregar a minha palavra vai ser odiado pelo mundo. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Será que Paulo literalmente ressuscitou dos mortos? É provável que não, pois Lucas não afirma explicitamente. A multidão aparentemente tirou conclusões apressadas quando viu Paulo cair sob a chuva de pedras. Paulo se recuperou e entrou novamente em Listra, presumivelmente sem ser percebido. E ele partiu no dia seguinte, mas voltou a Listra pouco tempo depois. É provável que isso tenha sido possibilitado pelo retorno dos judeus de Antioquia e Icônio às suas casas. Então, ali, aconteceu tudo isso com Paulo, mas assim, ele entendia que não era por ele, para ele, era para Deus. Então, se precisasse voltar, ele tinha que voltar. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Depois de evangelizar Derbe, Paulo e Barnabé então começaram a sua viagem de volta para a sua igreja de origem, em Antioquia da Síria, parando um pouco em cada uma das cidades que haviam visitado ao longo do caminho: Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Seu propósito aqui era fortalecer o ânimo dos discípulos e se assegurar de que eles tinham entendido que muitas tribulações vêm aos que buscam o reino de Deus. O próprio Paulo deu testemunho dessa verdade, onde, segundo Coríntios
capítulo 11, versículo do 23 ao 27. Mais uma vez, 2 Coríntios, eu vou abrir aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 a 27. Que diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Aqui, gente, aqui tinha um castigo, né, dos judeus que podia dar no máximo 40 chibatadas e tinha que parar. Mas o que eles faziam? Dava 39 para não dar as 40 e começava a contar de novo. 1, 2, 3, até chegar a 39. Não podia dar 40 e dar de novo. Então, era no máximo 40 chibatadas. Só como eles não chegavam no 40, por isso que ele diz aqui, ó: recebi dos judeus 5 quarentenas de 40 açoites menos um. Ou seja, 5 vezes ele foi chibatado 39 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, que é essa aqui, né? 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Perceba, se ele diz falsos irmãos, então, gente, são porque tem falsos irmãos, falsas pessoas que estão ali dentro da igreja, mas que são falsos seguidores de Cristo. Tem falsos pastores, falsos mestres, e tudo isso a Bíblia nos deixa em alerta, tá bom? Em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, ele fala isso aqui em 2 Coríntios 11, né? Ele dá testemunho dessa verdade. Então, o seu propósito era fortalecer o ânimo dos discípulos e se assegurar que eles tinham entendido que muitas tribulações vêm dos que buscam o reino de Deus. Então, gente, a gente busca o reino do Senhor, não vamos pensando que é só maravilha, só glória a Deus, só a graça, só a vitória, como o povo acha, é só vitória. É vitória porque com Cristo a gente sabe que a gente é mais que vencedor. E ainda que a gente venha morrer, a gente ainda venceu porque a gente tá com Ele. E ok, é só vitória mesmo. Mas vem, gente, as tribulações. Vem as tribulações. Sabe? E provavelmente foram para essas igrejas que Paulo se dirigiu em suas cartas aos Gálatas. Então, todas as igrejas, Paulo e Barnabé estabeleceram essa primeira viagem missionária, ficavam na província romana da Falácia. Versículo 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois, versículo 24, gente, aqui eu vou ler direto até o 28, certo? Então vão acompanhando aí, que eu não vou ficar toda hora falando do versículo, não. Vamos lá, vou ler do 23 ao 28. Passando por Persídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja,
relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, os anciãos nessas primeiras igrejas, paulinas, aqui relatadas por Paulo, foram ordenadas por Paulo e Barnabé, e aparentemente, para estabelecer as primeiras fases da liderança da igreja. Nós vimos isso lá em Atos, no capítulo 11, versículo 30, quando fala dessa questão de estabelecer, de levantar pessoas, enfim, de estabelecer essa liderança da igreja. Então, essa liderança, ela exerceu a supervisão e a responsabilidade oficiais nas igrejas. Você pode ver isso também lá na frente, em Atos, capítulo 20, versículo 17. Então, aqui eu já vou me aproximando da conclusão, desse capítulo. Ele nos ensina algo. Nós também encontraremos oposição em nossas vidas. Muitas vezes, mesmo ao fazer a obra de Deus, encontraremos oposição. Sempre devemos estar sensíveis ao Espírito para saber quando perseverar, quando devemos seguir por outro caminho. Precisamos ter essa sabedoria, precisamos ter essa sensibilidade. Paulo e Barnabé permaneceram em Icônio até quando entenderam que era hora de irem. E nós devemos fazer a mesma coisa, perseverar nos dias das adversidades e entender no Espírito o momento de mudar de estratégia. Muitas vezes a gente está no lugar e o Senhor está pedindo: ei, saia daí, vá para cá. E a gente: não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas eu quero ficar aqui. E aí você fica ali e quebra a cara e depois: meu Deus, por que Deus? Eu tava te mandando ir pra cá, tu quis ficar aí, não obedeceu, eu tô dando direcionamento, não quer, é difícil, Eu fico pensando, eu faço esses diálogos, entre eu e Deus, eu fico imaginando: Deus, saia, vá. Então, eu procuro tentar escutar e nem teimar, porque eu procuro fazer se for de acordo com a vontade do Senhor. Se não for, nem me interessa. Mesma coisa é para estar em determinados lugares, sabe? Tem coisas que tem o tempo. Quando dá o tempo, o Senhor mesmo, tá bom, já deu tempo aqui, bora. E cada um deve seguir o seu caminho. Então devemos fazer a mesma coisa, perseverar nos dias das adversidades e entender no Espírito esse momento de mudar de estratégia. Diferentemente de quando pregou no templo ou para judeus, Paulo usa neste capítulo elementos naturais e comuns para falar sobre o Senhor. Note que o seu discurso, aqui em Listra, ele fala sobre as chuvas, o mar, o mantimento, elementos com os quais aquele povo facilmente entenderia. A gente tem que falar, meus amados, de uma forma que fique claro, principalmente para as pessoas que nunca leu a Bíblia, que não entendeu. Eu busco trazer palavras que sejam de fácil entendimento, porque eu sei que aqui é um estudo. Tem gente que está aqui pela primeira vez, tentando ler a Bíblia pela primeira vez. Eu sei que tem gente que não tem paciência porque o vídeo é longo, é comprido. Mas eu tento trazer palavras que fiquem de fácil entendimento. Então aqui, eles usaram a chuva, mantimento. E nós devemos fazer igualmente. Por mais que conheçamos os detalhes da palavra e entendamos de assuntos complexos, devemos adaptar o nosso discurso para que as pessoas que nos ouvem compreendam o que estamos falando. O objetivo é apresentarmos Cristo para as pessoas da maneira mais clara possível. Para algumas pessoas, faremos isso explicando detalhes, a atuação de Deus ao longo da história. Para outras, simplesmente vamos dizer que Jesus as ama. Portanto, devemos estar sensíveis ao Espírito Santo para entendermos o que, como e quando devemos agir. Não podemos nos enganar achando que a minha caminhada será um caminho de tranquilidade, vitória e paz. Teremos sim paz, teremos alegrias,
vitórias, mas também teremos muitas lutas. Abandonaremos algumas coisas que fazíamos. Teremos que nos posicionar contra o pecado, batalhar pelo reino. Seremos vitoriosos, mas certamente teremos que batalhar para isso. Então, meus amados, minhas amadas, continue firme no Senhor. Continue firme no Senhor. Mesmo em meio às batalhas, é Ele que dá o escape, é Ele que dá a estratégia, é Ele que dá o direcionamento, é Ele que dá a força, a palavra, a sabedoria, o entendimento, tudo é dele, para Ele. Precisamos entender isso. E assim como Paulo e Barnabé, rejeitar as adulações desse mundo, rejeitarmos sermos endeusados, rejeitar estarmos num pedestal, onde as pessoas nos adoram. Ai, não, só quem pode orar é ela, porque ela tem a mão muito santa. Que conversa é essa, meu povo? É essas coisas que a gente tem que ter cuidado. Essas coisas que a gente tem que ter cuidado. Então o Espírito Santo hoje está trazendo um alerta. Cuidado com o ego. Desça do pedestal. O mundo, ele fica todo o tempo rodeando para exaltar, para te corromper. E depois o que é que eles fazem? Apedrejo. Então toda honra, toda glória tem que ser devidamente dada ao Senhor Jesus. Eu não canso de dizer, esse estudo é dele, é para ele. Se não é ele, eu não saberia mal ler. Ah, mas você não é professora? Sou. Mas só ler também sem ter entendimento é mesmo que não saber ler. Então, é dele, vem dele. Convido você já a se posicionar, a orar para agradecer e finalizar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado porque é tu que nos mantém. Tu és aquele que manda a chuva no tempo certo, a colheita no tempo certo. Tu és aquele, Senhor, que está diante de nós, nos ensinando, nos mostrando, nos dando a estratégia, nos capacitando. Oh Deus, obrigado pelo seu amor sobre nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo direcionamento, Senhor, da tua palavra. Abençoa, Deus, cada casa, cada lar, que cada pessoa que aqui está, Senhor, nesse estudo venha ter mais sede e fome de Ti, Senhor. E desde já, eu sou grata a Ti por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, deixa o joinha, meu povo. Vamos sentar dedo aí nesse like, ativar aí o sininho para receber todos os vídeos novos no canal. E você pode evangelizar junto comigo. Sabe como? Compartilhe esse vídeo com alguém da igreja, algum amigo que não é da igreja, de preferência. E vamos levar a palavra de Deus. Você também está sendo convidada a evangelizar, a levar a palavra do Senhor. Então, conto com você para compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, né? Para que mais pessoas venham a ler, venham a entender o contexto histórico, enfim. Venham fazer parte dessa grande família Conexão Evangelística. Então, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima terça, às 20 horas. Tchau, tchau.